No início dos anos 2000, o mercado brasileiro de esportivos estava num hiato meio melancólico. A era de ouro dos esportivos nacionais, com esportivos como o Cadete GSI, já havia acabado há alguns anos e o segmento estava meio fraco. Mais ou menos no meio da década você tinha os esportivos de adesivo, né, como o Corsa SS, Palio 1.8R ou a atrocidade Meriva SS Socorro. As montadoras estavam focadas no volume de produção, você tinha o boom das commodities, o pessoal comprando bastante carro zero, então era muito mais sobre Celta, Palio, Uno, Gol do que sobre esportivos em si. Eles estavam também consolidando a tecnologia Flex, o que também limitavam as versões de motores mais picantes, e com isso o DNA esportivo foi sumindo e virando apenas adesivos. Claro que haviam exceções, né? Por exemplo, o KXR. Eu sempre vi o KXR como um esportivo legal de guiar, não em velocidade de reta, né, mas em curvas, né? O comportamento dinâmico dele tornava ele um esportivo legal. E o motor 1.6 não fazia feio no casinho por ser um carro leve. A gente tinha também o Golf GTI MK4,5, como ele foi conhecido, né, porque ele era um facelift profundo no Golf Sapão, que era um carro meio medíocre, de design questionável e com um motor problemático. Tínhamos o estilo Abarth, que vendeu pouquíssimo, super raro. Tinha o motor de maré, que também não estava muito famoso, é um carro que hoje em dia quase ninguém liga que ele existiu. E tínhamos o lendário Lobini H1, que pegava o motor do Golf e trazia uma abordagem mais purista, mais próxima de um Lotus Elise, mas também tinha um volume de produção limitado por ser artesanal e não era um carro para todo mundo. Nesse contexto, primeiro surgiu a geração do New Civic, como ele foi conhecido, né, que era o Civic de 8ª geração. O Civic de 8ª geração, ele foi um marco histórico na indústria automotiva. Eu lia muito sobre ele na época, nas minhas revistas, e foi muito louco como o New Civic espancou tudo que a indústria nacional fazia, incluindo a própria Honda, porque quando você pega o Civic de 7ª geração perto do 8ª, o 7ª vira um carro medíocre também. E eu falo que o New Civic foi um marco porque ele também foi a última vez que a Honda fez um trabalho de design a nível global de excelência. Nos estudos de design automotivo que eu fiz ao longo da vida, era como se o New Civic fosse uma unanimidade. A Honda acertou tudo aqui. Foi uma das poucas vezes que a Honda não copiou ninguém e, na verdade, foi copiada, né, o Kia Cerato? Você pode gostar ou não gostar, mas do ponto de vista técnico, esse foi o Honda Civic mais bem desenhado de todos. Não é à toa que até hoje o carro é o sonho de consumo de muita gente no Brasil. Mas das versões do New Civic, existiu uma delas que se tornou uma lenda nos esportivos nacionais e que eu finalmente pude experimentar, o Honda Civic SI de 8ª geração. Ó, igual você tá agora, acelera, ó, você vai ver. Entendeu? É isso que os caras ficam fazendo nos eventos. Exatamente. Entendi. A decisão de nacionalizar a produção do Civic SI na fábrica de Sumaré, aqui no interior de São Paulo, foi uma decisão bem audaciosa. Ao contrário da estratégia comum de importar certos lotes limitados desse tipo de carro esportivo, a produção local sinalizava que a Honda tinha um compromisso de longo prazo com o mercado. Acabou sendo só médio prazo, mas tudo bem. A fabricação nacional foi o que permitiu ele ter um preço competitivo perante aos importados, mas ele sempre foi um carro caro. Ele era o Halo Car da Honda aqui no Brasil. Aliás, comenta aí se você sabia que o Honda Civic foi produzido em Sumaré, ou se você achava que ele era importado também. Os outros depois dele foram importados, né? Mas enfim. O desenvolvimento do Civic SI brasileiro envolveu uma série de adaptações. Tiveram que fazer aquela prática tropicalização do produto, o que, convenhamos, é muito bom. Quando a marca não faz isso, costuma dar errado, né Peugeot, né Citroën. Então o que eles precisaram fazer? Eles tiveram que elevar um pouquinho a suspensão e amaciar um pouquinho os amortecedores em relação às versões europeias, japonesas e americanas, porque senão o carro não ia conseguir lidar com o asfalto precário do Brasil. Mas eles conseguiram ainda assim deixar o projeto muito próximo da versão americana. Americana, ok? Um carro dos Estados Unidos, fabricado em Sumaré. Ele não é JDM, sossega o facho. O Civic de 8ª geração utilizava a plataforma global com avanços significativos em rigidez torsional em comparação à 7ª geração. Para a versão SI, o carro recebeu alguns reforços estruturais adicionais que foram implementados em pontos chaves do monobloco para poder lidar com as forças G laterais superiores, né, que o carro gerava em relação à versão comum, a versão de tio. Uma decisão que a Honda tomou que eu demorei alguns anos para entender foi a escolha da carroceria exclusivamente sedã para o Brasil.
Nos Estados Unidos, o SI era oferecido também na versão Coupé, que era o código FG2, e que honestamente deixa o carro ainda mais legal. Mas então eu descobri que houve uma razão lógica para isso. A linha de montagem em Sumaré já estava com todo o ferramental necessário para fazer o sedã. Então, para eles fabricarem o Coupé, eles teriam que importar todo o ferramental dos Estados Unidos para cá, para fazer um lote limitado de veículos, o que ia ser um custo de produção extremamente alto. Isso facilmente dobraria o preço do Civic SI aqui no Brasil. Mas, ironicamente, o sedã FA5 acabou sendo considerado por muitos engenheiros como estruturalmente mais rígido que o Coupé, devido ao fato da coluna B ser integrada de forma mais robusta. Quem diria que um sedã seria melhor que um Coupé? Olha que curioso, né? Então sim, o Civic SI Sedã faz mais curva que o Coupé do ponto de vista de carroceria. E a carroceria é uma consequência do design automotivo que eu tanto adoro. Aqui no design do Civic SI ele não se diferenciava de outros Civics em produção. Eram pequenos detalhes como, por exemplo, as rodas, como por exemplo o adesivo embaixo da porta, que hoje em dia qualquer um pode ir lá e colar e replicar, porque era a era dos adesivos. Ele tinha aquele aerofólio que era puramente estético, mas tirando aquela cor vermelha maravilhosa de lançamento, você não tinha nenhum detalhe muito específico que diferenciava o SI dos outros Civics. O que é até bom, porque daí você compra esse carro preto, você se disfarça um pouco no trânsito, mas eu prefiro o vermelho, obviamente. Uma das coisas que até hoje o pessoal ama, que foi até o que o frentista do posto veio conversar com a gente, é o fato desse carro ter esse painéis de instrumentos, o Multiplex, que cria essa sensação de 2 andares. O design do Civic SI, ele tem um capô relativamente curto, o que quase torna ele um monovolume, por causa dessa coluna A prolongada. Eu acho que ele fica no limite entre uma dianteira curta para não virar um Fit, mas que ainda assim fica um sedã e fica bonito. E essa coluna A prolongada, ela gera o espaço para você ter esse painel de 2 andares e também cria uma sensação maior de espacialidade na dianteira. E junto com o volante, que é uma posição baixa, o trambulador na posição um pouquinho mais altinha, voltado para o motorista, isso tudo cria uma sensação quando está no banco dianteiro de uma certa nave espacial mesmo. Compara isso com a ergonomia de um Palio. Isso aqui era uma nave espacial em 2007. E se o design externo causou revolução e causou desejo, se a ergonomia agradava demais, se o painel de 2 andares criava uma sensação até mesmo de riqueza, além de ter tudo isso, a peça central é de fato o motor. E aqui a gente vai ter que tomar um tempinho para falar sobre o motor K20. Nossa, que segunda curtinha, cara! Extremamente. Porra, fazia meses que eu não pegava um carro com câmbio tão curto assim. Quase não tem curso a segunda, cara. Porra, eu que dirigi 40 mil km de Palio, que parece uma Kombi assim. Na parte de códigos eu tive que pesquisar, ok? Eu já sabia que era o K20 Z3, o motor do Civic SI nacional, mas eu tive que pesquisar isso para garantir, para não falar asneira aqui. O K20 Z3 ele vem da família K-Series de motores da Honda, que é amplamente considerada mundialmente como uma das melhores arquiteturas de motores 4 cilindros já produzida. E houveram várias variantes do motor K20, né? Você tinha o K20 Z1, que era do Acura RSX, você tinha o K20 Z4, que era do Type R europeu, que a gente tem que fazer um vídeo só sobre ele para falar sobre design automotivo, porque... que é isso? Você tinha o K20 Z2, que era no Civic e no Accord mais de entrada no mercado americano. E aí você tinha o K20 Z3, que era do nosso SI brasileiro. Mas também o K20 Z3 estava no horroroso Acura CSX Type S. É um dos poucos casos que a versão brasileira supera a versão, na minha opinião, europeia e americana. Ele só não supera a versão japonesa, porque aí no Japão tivemos o Type R FD2, que é baseado também nessa mesma plataforma. O FD2, ironicamente, ele traz o design mais próximo de farol e lanterna do da versão americana, só que ele não tinha o K20 da linhagem Z, ele tinha o K20 da linhagem A, que daí já derivam outros produtos. E por ele ser uma versão mais potente do K20A,
É por isso que o Type R tinha 210 cavalos, um pouco mais que a versão brasileira. Não houve oficialmente nenhum Type R no Brasil dessa geração. Se tiver algum perdido por aí, eu não faço ideia, deve ser importação independente, ok? Então a Honda não fabricou o Type R no Brasil. E muito menos os Mugen RR, que daí já também é outra história para um outro vídeo, mas fica aqui uma menção honrosa para esses dois, que são muito legais, ambos. Mas então voltando pro K20 Z3, que foi fabricado aqui em Sumaré. Um salve pro Vig. O K20 Z3 é um motor 4 cilindros em linha na posição transversal, perpendicular em relação à frente do veículo. Ele era um motor de 1998 cilindradas, que a gente arredonda para 2.0, né? Um motor de 2 litros. Ele é um motor também do tipo quadrado, ou seja, ele tem o mesmo diâmetro de pistão e o mesmo curso. E isso tudo é planejado, né? Porque você tem consequências dessa disposição. Ele tem 86 milímetros de diâmetro e 86 milímetros de curso, o que é para ser o equilíbrio entre torque em baixa, potência em média alta. Só que mesmo ele sendo quadrado, tem outra característica que torna ele um motor especificamente feito para rodar em alta rotação, que é o cabeçote. Ele é um DOHC IVTEC 16 válvulas. Vamos então traduzir tudo isso. Telecurso Autotelling de novo, ó. DOHC, traduzindo do inglês, significa que ele é um cabeçote com um duplo comando de válvulas, o que também faz parte da sigla IVTEC, que é o ponto central do que torna o SI um carro incrível. IVTEC, ou IVTEC, significa Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Foda-se. A tradução mais próxima que eu consigo fazer disso daqui seria um controle eletrônico inteligente e variável de levantamento e sincronização de válvulas. É um texto enorme, eu vou tentar resumir isso aqui. Para um motor de combustão interna, quanto mais ar você consegue colocar na câmara de combustão, mais potência ele vai gerar, porque com mais ar vai vir mais combustível, mais potência. Mas o problema é que a necessidade de ar do motor muda de acordo com a atividade. É igual você pensar em uma caminhada. Uma caminhada não vai exigir o mesmo dos seus pulmões em relação a uma corrida. Então os engenheiros, quando vão fazer um motor, eles precisam escolher. O motor ele vai ser bom de caminhada, ou seja, ele vai ser bom em baixa, econômico, estável. Ou ele vai ser um motor bom de corrida e fica até um duplo sentido. Ou seja, ele vai ser um motor mais potente, né, que vai funcionar mais em alta rotação, sacrificando a marcha lenta. Todo engenheiro tem que decidir isso, e é aqui que entra o comando de válvulas. Aquele duplo eixo de comando de válvulas que eu citei, ele é responsável por definir o quanto as válvulas de admissão e escape se abrem. O comando de válvulas tem esses ressaltos no eixo, que é chamado de lobes ou camis, tanto faz, e eles determinam o lift, que seria a altura da abertura da válvula, o quanto ela se abre. E os lobes do comando também ditam a graduação, ou seja, por quanto tempo ele vai ficar aberto. O comando é sincronizado de acordo com o virabrequim do motor, para que quando o pistão esteja fazendo as fases dos 4 tempos, ele esteja também com as válvulas abertas ou fechadas no momento exato. E aí aquele dilema de o motor vai ser bom em baixa ou em alta, o VTEC vem para resolver esse dilema. Isso desde o final dos anos 80. No eixo do comando de válvulas de um cabeçote de um carro com um sistema IVTEC como o nosso Civic SI aqui, você tem 3 lobes por comando em vez de 2. Você tem 2 lobes menores externos, que são os lobes que vão bater ali nos tuchos para poder abrir as válvulas em baixas rotações, baixas e médias rotações, garantindo que a válvula se abra pouco e por pouco tempo, o que vai gerar uma marcha lenta estável, um consumo baixo de combustível. Em baixa, ele é como se fosse um Civic 1.8 comum. Mas ele tem esse lobby central maior. Quando o motor do Civic SI atinge uma rotação por volta ali dos 5.800 RPM, se você estiver com carga máxima de acelerador, estiver com o pé fundo, a central eletrônica do carro vai identificar isso e vai abrir uma válvula solenoide, liberando um pouco mais de pressão de óleo. Essa pressão de óleo extra vai empurrar um pino que trava os balancins externos ao balancim maior central. A partir deste momento, quem vai ditar a graduação e lift das válvulas é somente aquele lobby maiorzão do comando. Quando esse lobby maior assume o controle, as válvulas elas vão se abrir muito mais e por muito mais tempo, o que vai permitir que o motor receba muito mais ar, consequentemente a central vai mandar também mais combustível, ele também vai peidar mais gases para a atmosfera, e o resultado de tudo isso é a rotação alta, é aquele ronco maravilhoso e é mais potência. O IVTEC é o que faz o Civic SI ser um carro de dupla personalidade, literalmente. Antes de abrir o VTEC, esse motor não existe. Você está dirigindo ali que nem um senhorzinho,
A esportividade só vem no Civic SI quando o VTEC tá aberto, acima dos 5.800 RPM. E é muito legal que quando esse lobby central assume o controle, quando a gente diz que abriu o VTEC, é nessa fase, logo depois da abertura, que você consegue ouvir uma transição no som, onde entra um som de admissão mais alto, né? Porque ele tá admitindo, ele tá puxando mais ar, né? O som fica muito mais estridente, muito mais agressivo quando o VTEC abre. A gente consegue abrir aqui, né? Consegue. De maneira segura, claro. No México. Caralho, meu! Entendeu o que é o SI? Cara, isso é surreal! E é logo depois que entra o lobby maior, logo depois que o VTEC abriu, logo naquele início ali dos 6.100 RPM, é onde tá o torque máximo do Civic SI de 19,2 kgfm. Isso é o que gera tanta chatice na internet, né? Porque antes de abrir o VTEC, não, ele não vai ter torque, porque não é a proposta. Ele não é feito para ter torque em baixo, ele é feito para ter torque em alta. E também a mesma coisa a potência. A potência máxima desse carro vem aos 7.800 RPM. Aí que ele tem os seus 192 cavalos, que muitos dizem que é isso aí de roda também, inclusive. E aí ele vai até o corte de giro, que fica ali na casa dos 8.300 RPM, mais ou menos. O coletor de admissão ele também tem uma geometria variável para que ele permita que mais ar venha junto com a abertura do VTEC, né? Então não é só a válvula, ele tem que conseguir também puxar mais esse ar, né? E é por isso que esse carro mesmo original ele tem uma experiência muito mais envolvente na cabine com esse som de admissão. Então, para resumir, sim, a experiência de dirigir um Civic SI é realmente tão incrível o quanto dizem. Na internet temos muita gente falando asneira, muita gente comparando coisa que não se deve, tem muita ânsia dos jovens gearheads por números absurdos, temos muito também dos stagezeiros, né, de TSI, de múltiplas tragens, né, achando que jeta benga tudo, achando que só torque em baixa importa, e meio que o Civic SI não é um carro para essa galera. O Civic SI é um carro que não vai te agradar se a sua definição de performance é uma caixa de sorvete com torque em baixa. Você tem que dirigir o Civic SI do jeito que ele foi projetado pelos engenheiros para ser dirigido, que é em alta com o VTEC aberto. Se você pegar o Civic SI e tentar dirigir ele igual um Up esperando torque em baixa, você vai se frustrar e você vai vir com a frase idiota de que o carro é manco. Não, é você que é manco cerebralmente de não entender a proposta do carro. Chama uma e dá. Caralho! Aí todo mundo zoa a rondeira por cortar de giro. Não, agora eu entendo os rondeiros. Volta, pode já. Aqui você vai dar a volta. Mano! A Mercedes é do caralho, mas isso aqui é outra coisa. Deus do céu. A adrenalina que dá. Aham, diferenciado. Eu não acostumei com ela ser tão curta. Sim, mas aí até eu apanho às vezes da primeira pra segunda. Você tem que dar só um toquezinho. Só um toquezinho. Assim, ela já entrou. Dá medo de dar um toquezinho e acelerar E ela não tem entrada. raspar, exatamente. Caralho. Eu já tinha aberto um VTEC, mas não o do Civic SI. Essa é a minha primeira vez mesmo. Você pode ver nesses takes aí que eu dei umas erradas na marcha. O trambulador ele tem engates super curtos e justos, mas eles são muito estranhos quando você dirige pela primeira vez. A segunda, parece que o sincronizador não dá conta de tanto giro, ele
você sente que emperrou, mas não emperrou. A terceira, você tem que ir até o final do movimento, você não pode fazer um movimento muito suave, senão ele vai cuspir, né? Então você tem que ter ali uma brutalidade e suavidade ao mesmo tempo com os engates, ele é bem específico, né? Você precisa ter um pouco mais de experiência pra você conseguir trocar aquelas marchas que nem os vídeos que a gente vê por aí, né? E eu não tive porque era meu primeiro contato com o carro. Mas o que eu sempre me impressionei com o Civic SI, né? Com esses carros esportivos da Honda raiz, é o quão bem é escalonado as marchas desse carro. Câmbio maravilhoso, quando você tá com o pé fundo e você troca de marcha ali próximo do corte de giro, quando você entra a próxima marcha, ela já volta com o VTEC aberto acima dos 6.100 ali. Cara, é tão gostoso você ficar metendo um monte de marcha uma em cima da outra. Cara, é tão legal. Aquilo vai escalando e vai vindo mais adrenalina, e mais barulho, e mais vibração, e o motor berra e gata a marcha preciso, e você vê a velocidade ali que não sobe tanto, mas ainda assim é uma experiência sensorial muito legal. O pessoal fala pouco sobre o câmbio desse carro. Com o câmbio errado, com relações de marchas erradas, esse motor seria uma merda completa. Outra coisa que também faz parte dessa experiência sensorial do Civic SI é a caixa de direção. Ela tem duras críticas pela sua durabilidade, que eu já vi muitos casos aí, muitos relatos aí bem tenebrosos, mas quando ela tá funcionando perfeitamente, ela é extremamente precisa. Eu fiquei besta de ver uma direção elétrica tão bem calibrada, sabe? Ela sacrifica um pouco o diâmetro de giro em manobras, né, pra você manobrar o carro, dar uma ré, ela sacrifica um pouco, mas ao mesmo tempo, quando você tá dirigindo ali, ela é muito precisa. A suspensão que eu mencionei, que os amortecedores eles foram recalibrados pro Brasil, mas ao mesmo tempo as molas também têm uma alta carga, então ainda assim ele é um carro bem duro. Não deve agradar muita gente, mas eu gostei pra caramba. É um carro que eu senti que ele é feito para circuitos mais travados, porque a diversão dele tá nas curvas. O freio do Civic SI é meio merda. Eu senti ele meio estranho, eu fui pesquisar e realmente tem fadiga de freio muito rápido. Talvez esse seja o único erro de projeto, né? Mas, ao mesmo tempo, o Civic SI, como eu falei que ele é um carro de curva, por que eu falei isso? Não foi só à toa. É porque ele também foi, que eu me recorde, o primeiro carro fabricado no Brasil a ter um diferencial de deslizamento limitado helicoidal. Se houve outro, eu não conheço. Em curvas fechadas com aceleração forte, a transferência de peso faz a roda interna perder aderência. O LSD helicoidal do SI detecta essa diferença e manda torque mecanicamente para as rodas externas. Isso permite que você já saia de curva já pisando fundo sem o carro saia tanto assim de frente. E esse diferencial LSD também é outro tapa na cara do Golf MK4.5. Tadinho. Nem é um carro tão ruim assim, mas é que o SI é tão melhor, não tem como. Se a Volkswagen tivesse trazido pro Brasil o Golf GTI MK5, aí a história seria bem diferente. Aí o Civic SI teria tido uma concorrência correta, né? Mas como a gente não pode ficar falando de ICs, sim, dos anos 2000 pra frente o Civic SI foi o melhor esportivo nacional. Cara, se eu dirigir isso aqui por uns 1000 quilômetros, pegar confiança, entender os comandos certinho, cara, isso aqui não é uma pista, meu irmão. Que se dane carro turbo perto disso aqui. Ó, igual você tá agora, acelera, ó, você vai ver. Entendeu? É isso que os caras ficam fazendo nos eventos. Exatamente. Entendi. Deve comer uma embreagem. Sim. Eu acho o Civic SI um carro controverso. Nem mesmo os clientes da Honda entendiam a proposta do carro na época. Eles queriam um torque em baixa e o motor só existe em alta. Queriam um porta-malas grande, mas o carro era como se fosse um hatch em questão de porta-malas. Porta-malas pequeno, com acesso ruim. Eles queriam espaço pro banco traseiro, mas todo o conforto e a experiência incrível estava lá nos bancos dianteiros. Queriam suspensão confortável, como de um Corolla, mas não entendiam a função das molas de alta carga. Barra estabilizadora do SI de 28mm na dianteira e também barras na traseira? Não, eles queriam que o carro passasse num buraco sem fazer som de que tá dando fim de curso. Eles queriam o Corolla. Eles queriam um câmbio automático, mas o SI tinha um câmbio manual com short shifter, que não é muito fácil de se lidar. Eles queriam um silêncio na cabine de um Corolla, mas na verdade o que torna o SI legal é o barulho.
É a falta de isolamento acústico que torna o som de admissão invadindo a cabine tão legal assim. O Civic SI ele era esportivo demais pro Brasil, e ainda é até hoje. As pessoas são fãs do SI pelo que ele pode ser quando você modifica, quando você turbina, porque não sei o que lá, e o escambau. Cara, eu adorei a experiência do SI pelo que ele é, não pelo que ele pode ser se você gastar o preço de outro SI em cima tunando. Eu desci do carro louco pra ter a chance de um dia colocar esse carro num track day. É uma pena, assim, é uma extrema pena que tudo que era bom no passado, hoje, muitas vezes está injustificavelmente caro. O anúncio desse carro na R Veículos certamente é um dos mais honestos que você vai encontrar na internet, e eu boto a mão no fogo. Tem muito oportunismo em cima desse carro agora que tem mais pessoas entendendo muito melhor o que ele é. Então é difícil de encontrar um com um preço justo. Mas ignorando o preço, sim, ele é tudo o que dizem e é mais do que dizem. Ele é um carro incrível. É inacreditável pensar que esse carro foi fabricado no Brasil, porque não parece. O Civic SI pra mim ele é um retrato de um mercado que nunca foi lucrativo no Brasil. Até porque com 3.500 unidades o Civic SI não foi um sucesso absoluto no seu tempo. Se tivesse sido, a Honda teria então fabricado o Civic SI com o K24 aqui e não fabricou. Nunca mais fabricaram. Não fabricam mais nem o Civic aqui no Brasil. Então nunca foi lucrativo, né? É muito louco pensar que a mesma Honda que fez o SI hoje vende um Honda City com preço de Civic Touring. A Honda hoje no Brasil pra mim ela é um retrato de como que você seguindo só o que o cliente quer num país como o Brasil com tanto imposto, você vai acabar fazendo produtos medíocres. A Honda hoje pra mim ela é medíocre. A Honda de verdade que fez esse SI, ela deixou de existir. E quando o assunto é Honda de verdade, aí sim eu entendo os rondeiros. Quem sabe eu não compro um SI, né? Quem sabe eu não faço uma loucura aí, né? Quem sabe? Vamos ver. Ou eu vou morrer em 6 meses, ou eu vou deixar meu dinheiro inteiro em multa. Precisa de multimídia? Não, eu não tô nem aí que isso aí tá desligado aí, ó. Eu não tô nem aí. Se você é um vendedor, na hora que você vai vender um Civic SI, você fala de multimídia, você não merece ser vendedor, desculpa. Se você fizer isso, você é um vendedor ruim. E aí, o que você achou da tocada? É tudo que eu imaginei e mais ainda. Foi o que eu te falei, não foi? Eu acho que isso aqui até passa o Mustang V6. Passa sem Eu acho que passa. Porque a questão não é... em velocidade pura, mas Sim, mas a questão é a tocada, a direção. A primeira vez que abri o VTEC ali, eu fiquei nervoso, tremendo. Eu acho que só o Mustang V8 é que vai me causar isso de novo. Fica tranquilo, quando eu tiver um... Já estão me convidando, já, assim, não queria dizer não. Gostou do vídeo? Aprendeu coisas que não sabia antes? Então deixa o like aí, hype o conteúdo aí embaixo, se inscreve no canal, sigam a R Veículos para anúncios de carros com preços assim imbatíveis. Um salve também para todos os membros, na voz Kelvin Farias, e até o próximo vídeo. Valeu!